ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás, darás à luz a um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então ele se levantou, Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a essa mulher? E ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. De tudo quando procede da videira, não comerá, nem beberá, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo o que lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararmos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares o holocausto ao teu Deus, Jesus, me ajuda, ao Senhor o oferecerá, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjar, e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama saiu do altar, e o anjo do Senhor subiu nela. E o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu um anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos terias mostrado tudo isso, nem teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz ao filho, lhe chamou de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané, Dan, entre Zorá e Estal. Amém? Até aqui. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus continuar falando contigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse tempo da palavra na Tua presença. Que o Senhor tenha liberdade, Deus, de ministrar o nosso coração. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, aqui no nosso meio, de nos transformar, nos curar, nos libertar. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a dureza do coração, tira toda a incredulidade, toda a atrapalhação, toda a devagação da mente, todo julgamento humano, toda seta maligna que vem para roubar no momento da palavra, caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui para
conduzir todas as coisas. Eu coloco a minha vida, Senhor, em submissão a Ti. Só o Senhor tem palavra de vida. Libera a palavra sobre nós, Senhor. Nós estamos aqui para receber a palavra de vida. Nós estamos aqui para receber a Tua palavra de correção. Nós estamos aqui, Senhor, para receber o que o Senhor tem para derramar em nós. Em nome de Jesus. Desde já eu amarro todo valente, lanço no abismo. E a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Então nós vemos aqui no texto, esse livro de Juízes, ele fala de um período onde, quando você começa a ler o livro, você vai ver o Senhor falando assim, o livro falando assim: então voltou ao povo fazer o que era mal perante o Senhor. O povo, ele não conseguia permanecer na presença de Deus. O povo vira e mexe, ele caía em idolatria. Vira e mexe, ele se desviava da presença do Senhor. Estava envolvido com outras coisas. Se contaminava com o que não tinha que se contaminar. Então o livro de Juízes é um tempo onde Deus levanta determinados homens para julgar a causa do povo e para trazer a libertação. Quando esse povo se arrependia e voltava ao Senhor, o Senhor o livrava da mão dos inimigos e o abençoava. E assim foi por um período muito extenso. Em todo o tempo, o povo vira e mexe, estava voltando às práticas da idolatria, voltando às práticas que desagradavam ao Senhor. E aqui nós vemos o Senhor, o próprio Deus, aparecendo diante, o anjo do Senhor, né, que é a tipificação de Cristo, aparecendo diante da esposa de Manoá, que era estéril. Ela não podia ter filho. E falando para ela que esse menino, ele era escolhido, ele era especial, que ele ia levantar esse rapaz para começar uma libertação naquele povo e dar uma série de instrução ali para ele cumprir. E ela fica maravilhada, fala para o marido, e o marido ora e fala assim: não, mas peraí, eu preciso receber essas instruções direito, porque vai que essa mulher deixou passar alguma coisa, e eu tenho responsabilidade diante disso. Eles só se percebem que eles estão diante do próprio Deus, quando o anjo do Senhor sobe ali na fumaça, como nós lemos. E aí vem o temor sobre eles. O Senhor, ele tem ministrado meu coração nesses últimos tempos, que falta o temor. Temor é o respeito profundo a Deus no meio do povo de Deus. Quando você abre a Bíblia e você lê, por exemplo, Isaías 54, abre lá, Isaías 54, 17. Não tem a ver com a ministração, mas eu quero exemplificar, amém? Exemplificar o quê? Como fica o coração da pessoa. Quando você abre lá em Isaías 54, versículo 17, e Deus fala assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti, em juízo tu a condenará, e esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Quando você abre essa passagem diante de um ímpio, e você lê essa passagem e fala assim: olha, é um direito que Deus me dá, que toda língua que ousar a falar a meu respeito, eu posso condenar em juízo. Não é isso, presbítero? É um direito que o Senhor me dá. Sabe o que o fofoqueiro faz? O semblante dele descai. Porque ele tem temor a Deus. Ele sabe que essa Bíblia é a palavra de Deus. O ímpio lá fora teme a palavra de Deus. Quando você fala, Deus falou isso, e abre a Bíblia e lê uma palavra dessa, ele toma consciência e ele para de falar mal da vida do servo de Deus. Agora tem crente que você abre a palavra, ministra sobre fofoca, bota aqui, mostra que está aqui, e não tem temor no coração.
E é crente. E crê na palavra liberada. E sabe o que é pior? É arrogância. O pior de tudo é arrogância. Nós estamos falando de hoje, dos tempos de hoje, de pessoas que não têm temor ao Senhor. Não respeita as coisas de Deus. Não ensina os filhos a respeitar as coisas de Deus. Manoá recebeu uma direção do Senhor e ele foi lá buscar na fonte. Senhor, manda de novo para eu receber essa direção também e cumprir, porque eu quero ser zeloso naquilo que ela tem para fazer. Só o nascimento de Sansão já foi um milagre, não podia nascer não, era estéril. Só a história de como aconteceu já era maravilhoso. Deus abençoou o cara, diferenciou em todas as coisas, fez ele forte. Tão forte como a Bíblia não cita outro tão forte quanto ele. Fez um homem diferenciado, abençoado, levantado para trazer libertação e para julgar toda a terra. Mas quando você continua lendo a história de Sansão, você vê que a pessoa não tem intimidade com o Senhor. Sabe aquelas pessoas que Deus escolhe, separa, põe para fazer algo importante para Ele, para Deus, e a pessoa se acha? Eu olho para Moisés, eu vejo Moisés subindo e falando com o Senhor, pegando a tenda da congregação, falando com o Senhor. Eu olho para Davi, eu vejo Davi entoando cânticos e falando com o Senhor. Eu olho para Jesus, amém? Se esvaziou da sua glória, mesmo sendo Deus, estando na terra, 100% homem, 100% Deus, orando, falando, construindo um relacionamento para nos ensinar. Tem gente que se apoia nos dons, nos talentos, na bênção que Deus entregou e esquece de construir um relacionamento. Ah, Deus está me usando, está tudo bem. Não, está tudo bem. Não está tudo bem. O ministério não é para enaltecer ego de ninguém. Se Deus te usa na rua para falar com um, ou se Deus te usa dentro de casa para falar com alguém, se você ora por alguém e se alguém foi curado, toda a honra, toda a glória é do Senhor. Isso não é garantia de que você tem um relacionamento com Ele. É necessário começar a se atentar àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Sansão cresceu num lugar onde as pessoas não tinham mais temor a Deus, porque se tivesse temor a Deus, não estavam escravos junto com filisteus. Quantas vezes nós vemos o povo de Deus perdendo o temor e começando a praticar uma religião? Deus não te chamou para praticar a religião. Ele não é mordomo seu. Ele te abençoou com a graça dele. Amém? E só isso já basta. Ele tem muito mais para te entregar. Tem muito mais para te entregar. Mas tem horas que a bênção na sua vida vai ser um roubo para você. Quantas vezes a gente ouve, a mulher orou a vida inteira para o cara se converter, o cara começa a se converter, começa a se envolver com o ministério, ela fala, está indo muito para a igreja. Pelo amor de Deus, você tem limite de entrega para Deus agora? Eu vim de manhã no culto, não vou à noite. Não, eu já fiz a minha parte, eu já orei, não tem que orar de novo. Eu já adorei, não tem que adorar de novo. Sabe o ambiente que Sansão estava? No meio de um povo de coração duro, rebelde, contra Deus. Porque não obedecia. Ele foi crescendo em graça ali, pelo Senhor, pela misericórdia de Deus e pelo propósito que tinha. Ele não entendeu que o propósito de Deus na vida dele, que só o fato do anjo do Senhor ter aparecido, ele podia estabelecer coisas maiores com o Senhor. Ele resolveu casar com uma mulher de um povo estranho. Ele resolveu estabelecer aliança com o inimigo. Deus não deixou o casamento ser consumado, mas deixou o noivado acontecer.
Mesmo ele tendo a decepção do pai da noiva entregar para outro, ele não aprendeu com aquilo. Ele foi lá e destruiu a lavoura do inimigo, incitou, ainda provocou, respondeu à altura. Sabe aquela coisa, pisou no meu calo, respondo à altura? Foi o que ele fez. Ele respondeu à altura. E o povo de lá veio atrás dele de novo. E ele estava lá com o povo de Judá, que amarrou ele e falou assim, não, vou te entregar, não vou te matar, mas eu preciso te entregar. E lá o Espírito do Senhor incita ele, entenda, o Espírito de Deus não morava dentro de Sansão, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós hoje. O Espírito Santo de Deus nos conduz a cada dia. Ele não, era em momentos pontuais, onde o Senhor queria fazer alguma coisa e trazer a libertação. E ali o Espírito do Senhor vem sobre ele, ele pega uma queixada de jumento e mata não sei quantos mil, porque eu não vou ler o texto agora, eu não quero me atentar a esses detalhes, mas eu quero que você entenda que dependendo do ambiente que você está, dependendo das pessoas que você se relaciona, não é na igreja, não é porque está indo na igreja que é servo de Deus. Acorda para a vida, pelo amor de Deus, dependendo da pessoa que você se relaciona, contamina o teu ambiente. Se você não tem discernimento para construir, como é que fica? Presta atenção naquilo que você está construindo diante do Senhor. Tem gente que consegue se contaminar com coisa boba. Sabe, a Bíblia diz assim, ó, as más conversações, meu Deus do céu. Dá vontade de chorar. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que é a má conversação? É você estar tão ligado às coisas do mundo. Sansão estava ligado com as coisas do mundo. Sansão se deitava com prostituta. O texto diz isso. Quer abrir comigo? Vamos abrir comigo. Por favor. Ó, mais para frente. Versículo 16. Depois que ele matou todo mundo, ele ainda foi juiz por 20 anos. Ou seja, ele ainda exerceu o ministério, aquilo que ele foi chamado por 20 anos. Mas porque ele não conseguiu vencer o mundo, a contaminação que estava dentro dele, ele não conseguiu permanecer em pé. 16. Juízes 16. Sansão foi a Gaza e viu ali o quê? E fez o quê? Teve relação com ela. Sabe o que é conversão, meu irmão? Conversão é assim, você tinha um hábito, você tinha os seus costumes, que era todo cheio de cultura da terra. Você entregou sua vida para Jesus. O que você faz agora? O oposto do que você fazia, o que a palavra diz e não o que você quer. Você quer fazer o que você quer? Então faça o que você quer. Só que não venha me falar que você está servindo a Deus. Você quer fazer o que você bem entende? Faça o que você bem entende. Depois colhe as consequências. Porque as consequências veio sobre Sansão. Quer fazer o que você bem entende? Faça o que você bem entende. Deus não vai te impedir. Quem sou eu para te impedir? Eu sou só aquela que vai ser a chata que te alerta. Agora, a decisão é sua. As consequências também são suas. No máximo que eu posso fazer pela sua vida é interceder. E se Deus falar não ora, eu também não oro, não. A gente toma as nossas decisões, faz as nossas escolhas, tem o nosso procedimento e quer que Deus entre na nossa bagunça? É isso que a gente faz. Chamado ele tinha, unção ele tinha, bênção de Deus ele tinha, força ele tinha, ele exerceu o ministério dele, mas não venceu o mundo, não venceu a contaminação da terra. Sabe por que Deus tira o povo do Egito e passa pelo deserto? Para mostrar o que estava no coração deles. Para quem? Para eles. Porque Deus já sabia. Porque muitas vezes o que está no nosso coração precisa ser removido em nome de Jesus.
Sabe por que às vezes você passa pela prova de não ter? Para você não se tornar um avarento. Para você sentir a dor do outro quando o Senhor te abençoar e colocar nas suas mãos para você abençoar. Sabe por que você passa muitas vezes pela situação no teu casamento? Porque você semeou mesmo. Mas Deus está transformando você. Deus vai transformar você. E aí você entra diante de Deus e fala, olha o que ela falou, olha como ela fez. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Adão fez isso com Eva. Até quando vai terceirizar as coisas nessa vida? Até quando você vai ficar culpando os outros pelas suas escolhas? Pelo seu egoísmo? Não, mas eu tenho aval. A Bíblia me dá esse aval. A Bíblia te dá esse aval. Mas se não fosse o seu orgulho, o seu egoísmo, será que teria esse aval? O apóstolo Paulo fala para a gente se examinar. Eu não estou brincando de servir a Deus. Jesus Cristo está voltando e eu não quero ficar. Eu não quero brincar de servir a Jesus Cristo. Eu não quero. Eu não estou aqui porque eu quis abrir uma igreja. Eu não estou aqui porque eu não fui aceita em lugar nenhum, eu estou aqui. Eu não estou aqui por vontade. Eu fui lá porque eu quis. Não, Deus me chamou. Deus ficou meses falando. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aos presbíteros da igreja, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E sinceramente, eu abri foi a porta da minha casa conforme Ele mandou. Abre a porta da tua casa. E é muito bom cultuar a Deus em casa, eu já cultuava, é maravilhoso. Quando a gente fala para vocês assim, ministrem os teus filhos, ministrem os teus filhos, ministrem os teus filhos. Você acha que a gente está falando de coisa que a gente não faz dentro da nossa casa? A Gabriela dormiu lá, não dormiu? Você lembra o que o Diego foi fazer antes dela dormir? Não, fala alto, pelo amor de Deus, eu estou surda hoje. Peguei a surdez do Abraão. O Abraão está surdo, ficou surdo. Abraão é meu cachorro, gente. Foi ministrar e orar. Então ninguém está falando aqui uma coisa que não vive. Nós temos falhas, tem muitas. Se você quiser, eu faço a lista. E mais um pouco, ainda vou consultar o universitário para botar mais. Porque tem coisa que a gente não enxerga, né? Tem coisa que a gente não enxerga, precisa o outro vir pontuar. Agora, ninguém está falando de coisa que não vive, ninguém está falando de coisa impossível, está falando para você orar, está falando para você se derramar na presença de Deus. Quantos aqui chegaram na igreja, tirando o pessoal da célula, quantos aqui chegaram na igreja, e a pastora Raquel e a Ana Paula, só. Quantos aqui chegaram na igreja e a gente já viu, identificou o talento e foi colocando a mão na obra? Tirando essas pessoas. Quantos aqui chegaram na igreja e quando chegaram ficaram sentados um período de tempo antes de exercer ministério, mesmo já tendo um óleo na cabeça, ou mesmo já trabalhando em outro lugar? Levanta a mão bem alto. Bem alto assim, ó. O que foi, Ketri? Chegou botando a mão na obra? Eu sei que você se batizou aqui. Teve um período. Não, eu quero que vocês levantem e fiquem com a mão levantada, por favor. E você, Carlos, já está trabalhando? Já botei? Tá. O que eu saiba, eu falei que a Nilda vai começar em agosto ainda. O pastor que colocou ela para trabalhar. Agora, olha ao seu redor. Quantas vezes a gente fala para vocês assim, nós não estamos preocupados com o trabalho que vocês podem entregar na obra. Quem já ouviu a gente falando isso, levanta a mão. Bem alto. Alana, para. Quando fala levanta, você levanta. Que isso? Está levantando, morrendo assim, ó, meio que apoiando. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus derramou uma porção, uma unção sobre a tua cabeça, Deus vai te usar, mas o meu papel é saber como está a sua vida. Por isso que muitas vezes a gente chega individualmente e a gente chega coletivamente. Você precisa entender aquilo que a gente está falando, pelo amor de Deus.
Se não se abrir para ser transformado, se continuar, é o meu jeito, eu vou fazer assim. Ah, não, fiz a vida inteira o ministério assim, cuidei a vida inteira da minha família assim. Pelo amor de Deus, já que você fez assim sua vida inteira e não deu muito certo, vamos fazer do jeito que Jesus tem para a nossa vida agora, em nome de Jesus? Jesus tem um jeito novo para você. Jesus tem novidade para você. E muitas vezes você ainda está preso no costume da terra, no pagode da vida. Não sei porque eu estou cismada hoje com o pagode. Podia falar o rock and roll, né? Mas não, é pagode. Estou com pagode. Toda vez que vai falar pagode. Deixa para lá, né, Jesus? Não vamos pecar, não. Sabe? Está vinculado. Tem gente que está na igreja e fala das coisas do mundo, e fala das coisas que vive. Parece, ela está conversando com você, a pessoa está conversando com você, e parece que está sentindo o gosto da cerveja na boca. Chega a saliva. E vem me falar que uma pessoa dessa está liberta. Não está, gente. Não, mas a Bíblia diz que é para não se embriagar. Posso falar uma coisa para você? Para de ficar usando desculpa. Se você não está preso à bebida alcoólica que tira a tua consciência e seu reflexo, tanto faz. Você pode tomar um tangue e ser feliz. Pelo menos você não vai escandalizar quem está do seu lado. Ah, mas uma tacinha de vinho, o apóstolo Paulo recomendou. Não tinha remédio para estômago, viu? Cadê o Claes? Sumiu. Você, estudante, sei lá do que. Tinha remédio de estômago? Não tinha, né? Pelo menos de medicina, você está entendendo, né? Contexto histórico. Você entende? Cuidado! Eu sou crente, estou inserido no ambiente do mundo, mas o mundo muda você? Se o mundo mexe com você, se as coisas do mundo ainda mexem com você, então você precisa vencer o mundo. Deus conhecia o bem e o mal. Conhecia ou não conhecia? O texto diz, conhecia, não conhece, né? Senhor eterno, soberano para sempre. Conhece. Agora, qual a diferença? O mal não muda a natureza de Deus. O mal não muda a natureza de Deus. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Tudo de bom que tem resquício ainda no homem é natureza de Deus dentro do homem. Mesmo no mundo tem uns resquícios ainda. Tem gente boa ainda com o restinho de Deus. Mas precisa de Jesus. Precisa reconhecer o sacrifício de Cristo. A palavra de Deus diz que todo homem é mau. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam do perdão do Senhor, até eu também preciso desse perdão. Eu também preciso ser lavada nesse sangue. Eu também preciso ser remida pelo sangue de Jesus. Eu preciso, entende? Eu tenho que reconhecer que o que tem de bom em mim é dele. E toda a honra e toda a glória e todo o louvor pertence a ele, a mais ninguém. Porque se eu for conduzida pelo que eu quero, eu vou só fazer o que eu quero. E sabe o que eu quero? Deitar numa cama e dormir feliz. Jesus, a gente pode não acordar hoje de madrugada para ir no banheiro e nem para orar? Porque são duas acordadas. Aqui eu vou no banheiro e depois é que o Senhor me acorda para orar. Então, a gente podia fazer assim, tipo, noite toda, acordar só de manhã, né? Por quê? Porque ontem a gente esteve aqui cedo. Eu cheguei aqui acho que umas 8h30, né, amor? E saímos daqui 10 horas da noite e fui para casa fazer trabalho de escola com a Esther, porque o gato rasgou o trabalho dela. Alguém quer um gato? Rasgou. Tive que arrumar uma cartolina. Onde você acha cartolina 10 horas da noite? Glória a Deus que na casa do Senhor há sempre provisão. Até cartolina tem, aleluia. Falei para a Gabriela, achei uma cartolina branca. Sequestrei ela, depois eu trago outra, boto no lugar. Não tinha onde comprar. E vamos lá fazer o calendário. E tinha que desenhar a semana da casa da prima. 3 dias.
Eu desisti, eu devia não ter mandado ela para lugar nenhum nas férias. O parque aquático, vai desenhar. O chá de cozinha do Fabinho. Ela fez uma xícara de chá, uma panela, desenhou o Fábio e a Bruna. A menina tem talento. Tá bonitinho. Sabe o que é isso? Amor, é entrega. Eu estou chamando vocês à consciência. Às vezes Deus está te chamando dentro da sua casa para você tirar 5 minutos no seu quarto, fechar a porta e falar com Ele. E você está confiando, porque quando você vem para o altar, viu, Gisele? Presta atenção que isso aí é para você. O poder de Deus vem sobre você e Ele te usa. Mas Ele vai usar quem Ele quiser, irmão. Quando você vai entregar de vez seu coração para Ele? Quando você vai deixar o Senhor conduzir todas as coisas? Quando você vai vencer as coisas do mundo, o pagode dentro de você? Olha o pagode de novo. Quando você vai vencer as coisas do mundo que brilham nos teus olhos? A ganância. Pensa, Sansão era um cara bonito, um monte de gente atrás dele, cabeludo, com as tranças dele feliz. Depois disso, ele se apaixona pela Dalila, se afeiçoa a Dalila. Dalila era uma prostituta. Até quando você vai se afeiçoar às pessoas que vendem os seus valores e os seus princípios em troca de coisas corruptíveis? Até quando você vai achar que não tem problema nenhum? Porque Sansão achou que não tinha problema nenhum ficar com aquela mulher, morar com aquela mulher, trocar a vida dele. Sansão achou que não tinha problema nenhum e foi abrindo o coração dele. Ela encheu a paciência de Sansão até irritar ele a ponto dele falar: revela o teu coração para mim, porque aonde vem a sua força? Ele começou a mentir. Se me amarrar assim, se fizer assim, eu vou ficar fraco. Ele mentiu. Feriu princípios espirituais. Estava num lugar onde Deus não tinha para ele. Aquele lugar não era dele. Até quando você vai se relacionar e estabelecer aliança com pessoa que não te valoriza? Não valoriza quem você é em Cristo Jesus. Porque quando você estabelece uma aliança, Cristo está no meio dela, ou não? Estou louca? Não, só se for com o capeta. Com o capeta ele não vai estar lá, mas se for com Deus, entendeu? Faça uma aliança. Tem uma aliança de amigo, está lá. Tem uma aliança de marido e mulher, está lá. Entende? Tem uma aliança com o Senhor, Ele está lá. Mas aí você vai estabelecer aliança com o mundo. Com pessoa que se prostitui. Com pessoa que trai, que mente, que rouba. Que é capaz de entrar dentro da tua casa e roubar teu marido. Porque o outro também é um vacilão. Porque se fosse o servo de Deus, estivesse orando ao Senhor, não deixaria você botar qualquer uma dentro de casa. Ou o inverso, né? Até quando? Até quando você vai pegar o seu coração e abrir os segredos daquilo que Deus te entrega para qualquer um? Sansão foi roubado. Sabe qual é o final da história? Ele fica fraco. Ele fica cego. Podia falar assim, moral da história. Quando você segue a sua casa, sua carne, suas vontades, os seus desejos, você fica cego. O inimigo consegue tirar sua força e te cegar. A mulher foi traiçoeira, botou ele para dormir no colinho. E mandou o inimigo entrar dentro da casa dela, cortar as tranças. O cara já saiu dali sem força. Covardia, traiçoeiro. E quantas vezes você está achando que você está fazendo bem para os outros, que a pessoa... Ai, vai mudar, vai mudar. Meu querido, só Jesus pode transformar a vida da pessoa. Para de ser louca.
Você quer fazer o papel do Espírito Santo? Tá louca? Vai conseguir nunca, vai se frustrar e ainda vai culpar Deus. Para com isso, não é você não. A responsabilidade de Sansão era trazer libertação e julgar o povo. Ponto. Só isso. Sabe quando a pessoa, eu não chamei, eu não pedi para nascer. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Eu não pedi esse chamado. Ah, mas gente, pelo amor de Deus. Quantos anos vocês têm? Eu ouço isso da Esther. E a Esther nunca falou, eu não pedi para nascer. Ela só fala assim, eu não quero lavar louça. Eu já acho um abuso. Eu não quero, mãe. Você lá tem querer, me obedece, menino. Toma vergonha na sua cara. Entende? A gente ainda tem o boi que Deus tem longanimidade. Agora, para e pensa comigo. Eu não quero esse chamado. Eu não pedi para nascer. Talvez, eu não estou falando que a Bíblia diz, tá? Talvez Sansão falou assim, eu não quero esse peso de libertação. Eu gosto da visibilidade. Eu gosto que as menininhas me olham, que eu sou fortão, cabeludo. Pá. Né? Eu gosto daquilo que o chamado me proporciona, porque eu sou reconhecido. Mas eu não gosto do peso do chamado. Na verdade mesmo, eu nem queria isso. É sério. Já que é para falar de chamado, vamos falar um pouquinho do chamado de Jesus? Jesus foi chamado para quê? Como homem, lógico, né? Vamos falar dele como homem nessa terra. Jesus foi chamado para quê? Ah, foi tão prazeroso, né? Ele foi lá e fez, uhul, bate mais. Foi assim que Jesus fez? É porque tem crente que eu acho que pensa que foi assim, né? Primeiro que a alma dele já estava moída lá no Getsemane. Senhor, profunda agonia, profunda dor ele estava sentindo, ele já estava sentindo. Gente, a cruz, eu acho que não foi nada perto do Getsemane. Que ele estava vencendo ali o interior dele, estava ali vencendo a alma dele. Eu acho que tem crente que pensa que foi gostoso. Tá? Chicotinho de couro, né? Não, gente, tinha osso na ponta, aquilo lá rasgava a pele dele. Cuspiram, escarneceram. Chamado de Jesus. E aí você tem preguiça de cuidar dos teus filhos. Dar comida, trocar fralda, limpar a casa. Tem gente chorando, querendo filho por aí, não tem. Você tem, reclama. Tem gente que mora na rua, queria ter uma casa e não tem. Queria ter uma cama quentinha, não tem. Queria ter cobertor, não tem. Queria ter mãe viva, pai. Eu queria meus pais vivos. Quem sabe, né? Senhor, se convertir. Queria ter pai vivo, não tem. E você reclama de ter que cuidar dos seus. O sangue de Jesus tem poder. Vamos conversar Jesus de novo. Senhor Jesus. Porque eu não sei o que é esse evangelho que estão ensinando. Eu não sei qual é o evangelho que está sendo pregado. Eu não sei o que você aprendeu acerca do Senhor. O Senhor te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para nos dar a vida eterna, para nos salvar, nos curar, nos libertar, nos transformar. Ele veio na terra para nos ensinar a se relacionar um com o outro. E tudo isso é real. Carro, casa, trabalho, é consequência de uma vida com Deus. E se você não cuidar do que você tem, você pode ser roubado. Se você não cuidar da casa que você tem, do marido que você tem, das coisas que Deus te entregou, se você não valorizar o chamado que Deus entregou, se você não valorizar o teu chamado de mãe, de esposa, de marido, se não valorizar a empresa que o Senhor te deu, o trabalho que o Senhor te deu, você pode ser roubado, mas você vai tomar consciência em nome de Jesus e não vai ser roubado, amém? Nós precisamos entender. Eu estou fazendo um paralelo. Olha Sansão e olha Jesus. Jesus ia,
Jesus orava, Jesus buscava, Jesus ensinava, Jesus alimentava, Jesus exercia compaixão, misericórdia. Jesus estava ali, Sansão, deitando com prostituta. E Sansão mentindo. E Sansão tocando em bicho morto que não podia tocar, tinha voto, não podia tocar. E mesmo assim, cego, exposto, mesmo do jeito que estava estourado, mesmo do jeito que estava envergonhado, mesmo do jeito que estava sem força, ele clamou ao Senhor e o Espírito de Deus veio sobre ele. Pelo menos mais uma vez, Senhor, ainda que eu morra junto com esse povo, foi isso que ele disse. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e naquele dia ele derrubou as colunas do templo de Dagom, porque ainda assim colocaram ele dentro do templo de demônio, e virou um espetáculo para todo o filisteu ver. E muitas vezes Satanás quer pegar o servo de Deus, quer deixar ele cego, envergonhado, exposto, e fazer da vida dele um espetáculo. Você vai vencer o mundo para que ele não faça na tua vida um espetáculo para envergonhar o nome do Senhor e nem te envergonhar em nome de Jesus. Se você não vem, olha, abre aí João comigo. Primeiro João 5. Para terminar, né, Jesus? Nós vamos terminar agora. Eu creio. Senhor, me ensina a gritar menos. Apesar que quando eu grito menos, eles dormem, né? Então, deixa eles acordados e me faz gritar menos. Minha voz, ela vai embora, Jesus. Acharam? 1 João. Primeira carta de João, tá, gente? Está lá no finalzinho da Bíblia. Você tem dificuldade para achar? Não vem me falar que você se relaciona com Deus sem ler Bíblia, que isso não é uma verdade. É mentira do inferno para te enganar, viu? Um pouquinho antes de Apocalipse. Ela é bem pequenininha. Acharam? 1 João 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Porque este é o amor de Deus, que guardemos o quê? Eu amo Deus, mas eu não concordo com a Bíblia. Eu acho que eu ouvi um negócio desse outro dia. Eu amo Deus, mas eu não concordo com a Bíblia. Eu vou te falar uma coisa. A Bíblia, ela é representação de Jesus Cristo. E ela é um livro que fala sobre Cristo. Por que ela é representação de Jesus Cristo? Porque ela é 100% humana e 100% divina. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é um livro honesto, porque fala dos defeitos dos homens. Eles colocam os defeitos deles lá. Só pelo Espírito Santo. Porque a maioria do ser humano que eu conheço pagaria metade das porcarias que fez na vida. Se você ver o livro da história da Alana, a Alana só colocaria as coisas boas que ela fez. Não é assim, Alana? Lógico. Mas na Bíblia você não encontra isso, porque a Bíblia não é sobre Sansão, não é sobre Dalila, é sobre Jesus. Você não concorda com a Bíblia? Tá bom. Continua não concordando, pois a gente não se vê no céu. Vamos lá? Porque todo aquele que é nascido de Deus, versículo 4, vence o quê? E esta é a vitória do que vence o mundo. A nossa, eu creio que essa palavra é uma verdade. E por isso eu venço o mundo. Porque eu creio e obedeço essa palavra. Por isso eu venço o mundo. O apóstolo Paulo diz, estou repetindo novamente o versículo que já repetiram várias vezes. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável ao Senhor. O que é esse sacrifício? Mortifica a tua carne. Mortifica a tua vontade. Tem horas que você vai ter que abrir mão do teu cansaço para ir orar. Tem horas que você vai ter que abrir mão de um tempo que você ia ter jogando,
brincando, farriando, para ler a palavra de Deus. Tem hora que você vai ter que parar para ensinar os teus filhos a palavra de Deus. Sabe, se disponha em nome de Jesus, porque não é pesado não. Pesado é você continuar caminhando do jeito que você está e se enganando, vivendo uma religião, achando que está servindo a Deus e no fundo não está. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Abre lá no Evangelho de João. Olha o que Jesus fala. Só pode vencer o mundo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus. Evangelho de João 16, versículo 33. Ai, minha vida é difícil. Eu não sei o que eu vou fazer. Deus tem um caminho, Deus tem livramento, Deus tem palavra para a tua vida, para trazer libertação sobre você. Deus tem um caminho do teu livramento, em nome de Jesus. Ao invés de você ficar chorando, começa a ouvir o que Deus está falando para você nessa noite. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz em quem? Em Jesus. No mundo passais por, mas tem de bom, eu venci. Uma pessoa que vence o mundo, ela está no caminho certo. Uma pessoa que vence o mundo, ela não vai andar cega, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele veio para trazer essa luz em nós e dentro de nós e através de nós. Uma pessoa que tem Jesus dentro de si, ela vence o mundo, ela não cede às vontades da carne, aos desejos da carne, ela está vencendo o mundo, ela sempre vai ter uma direção de Deus, ou é sim, ou é não, ou é espera. Se for sim, é sim, se for não, é não, e se for espera, para e espera. E na hora da espera, você está fazendo o quê? Esperando. Espere feliz. Espere louvando e agradecendo ao Senhor. Espere profetizando a palavra de Deus na sua vida. Jesus falou, vai ter aflição. A aflição não é o fim do mundo, amém? A aflição te prepara para o dia que o Senhor tem para a tua vida. A aflição te prepara para o melhor de Deus sobre a tua vida. Tudo que Cristo fez durante aqui, tudo que Ele ensinou, Ele passou por dias de agonia, de tristeza profunda. Nem você no seu pior dia vai ser como o pior dia de Cristo aqui na terra. E depois, o que aconteceu? Ele ressuscitou, o corpo dele foi glorificado, ele se assentou com os discípulos à mesa, caminhou 40 dias ainda nessa terra antes de subir ao céu. Não foi isso que ele viveu? Vai voltar com grande glória, todo o poder e toda a autoridade foi dada a ele, no nome dele. Agora, me fala, o que você está passando é pior do que Cristo passou? Não é, irmão. Não é e nunca vai ser, porque tem alguém que morreu por nós. Às vezes o povo fala assim, o sangue que Jesus verteu na cruz, não, gente, o sangue que ele começou a suar no Getsemane, cada gotinha daquela é preciosa na minha vida. Cada gotinha daquela foi por mim. E aí a gente olha para o mundo e fala, Jesus entende, né? Está crucificando de novo Cristo, por quê? Concordando com as coisas do mundo. Cristo não é machista nem feminista. Presta atenção, Ele é Deus, Ele é justo. Ele criou você conforme a imagem e semelhança dEle. Cada um para um propósito nessa terra, amém? Mas o mundo é injusto. Sério, glória a Deus que eu não sou daqui, para casa voltarei. Eu estou aqui como estrangeiro, eu tenho dupla cidadania. Estou aqui na terra, mas a minha cidadania é do céu. Então eu vou andar como um cidadão celestial, em nome de Jesus. Eu sou um ser que eu tenho autoridade de entrar no mundo espiritual. Eu tenho acesso no mundo espiritual livre pelo sangue de Jesus. Eu não preciso degolar galinha para ter esse acesso. Jesus morreu por mim e me deu esse acesso. Eu preciso entender o que é isso dentro de mim. Eu tenho
esse acesso no mundo espiritual. Você tem esse acesso no mundo espiritual. Os portais eternos foram abertos para Cristo. Ai, saiba quem é Cristo na tua vida. Saiba toda a grandeza dele, toda a preciosidade dele. E se alegre com os feitos do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Chega de compactuar com coisa errada. Ai, agora vamos protestar. Você quer protestar o quê? Ah, é para melhorar. Melhorar o quê? Você lê a Bíblia? Leia o que Jesus fala dos últimos tempos, da grande tribulação. Nossa, a igreja está perseguida. Gente, no Brasil a gente vive o céu na terra e não está sabendo. A gente leva a Bíblia debaixo do braço. A gente lê quantas vezes a gente vai para a internet pregar a palavra de Deus. A gente leva a Bíblia no celular. Sabe qual é o problema? Tem Bíblia no celular, tem Bíblia em casa, tem Bíblia em tudo quanto é canto, mas não lê. Você sabia que o povo rasga a Bíblia, decora a Bíblia em determinados países porque não pode carregar uma Bíblia? Você sabia que as pessoas são mortas por causa disso? E você tem uma Bíblia e não lê? Você tem o tempo de oração e não faz? Você tem a liberdade de culto e não vem para a igreja? Tem lugar que eles se escondiam em porões, em lugares escuros, profundos. E quando eram pegos, existe ainda hoje. Eles são torturados e mortos. E você fica com preguiça de sair da tua casa e adorar o Senhor na igreja. Ah, pelo amor de Deus. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? O que está acontecendo, igreja? Sabe, chega ao cúmulo da falta de educação para falar um com o outro. Educação. Responde pai, responde mãe, fala atravessado com o marido, distrata a esposa. É sério, gente. E aí vocês cantam. Como é que é? Maranata, hora. É sério que você quer que ele venha mesmo? Eu quero que ele venha. Mas assim, né, vamos botar a mão na consciência? Porque errar, a gente vai errar. O que a gente vai fazer com esse erro? A gente vai pedir perdão para o Senhor e para quem está do nosso lado, amém? Lavados, remidos no sangue do Cordeiro e não fazemos mais, beleza? Segue dali em diante, vai dar tudo certo. Eu falei que ia precisar de mais lanchinho. Muita gente, eu falei que os menininhos comem, eles são bons de boca. Eu avisei. Não faz assim não, irmã. Só o meu que está lá dentro, eu tenho uma Fabinha lá dentro. Relaxa. Eu olhei para a quantidade de criança, olhei para a quantidade de lanchinho, eu falei, eu acho que esse lanchinho... Aí eu perguntei para 3 universitários, imagina, um compensa o outro, os que comem menos. Eu falei, eu não vi nenhuma criança nessa igreja. Eu não vi, exatamente, eu não vi nenhuma criança, até a menor. O menor é o Fabinho, até o menor come, gente. Então, aliás, o Fabinho vira e mexe, pega as frigideirinhas lá no infantil, ele está falando com as panelas e cozinhando. Eu acho que ele fica olhando o São Francisco cozinhar. Que ele está imitando o pai dele. Então, gente, vamos parar com esse milindre. Vamos parar de tratar o ministério do jeito errado. Vamos parar de tratar... Quando eu falo ministério, entenda, não estou falando do serviço na igreja, eu estou falando da sua casa. Porque o seu ministério começa na sua casa. Vamos parar de ficar... Vamos ficar menos de saco cheio por ter que ensinar a esposa mais de uma vez, porque é sua responsabilidade de ensinar mesmo, ensina mesmo. Vamos parar de ficar com menos, eu vou usar a palavra bonita, tá, Jesus? Enfatuado, que é a mesma coisa do saco cheio. De cuidar do seu marido, de orar por ele. Vou falar uma coisa para você, seu marido precisa da tua oração. Dobra o teu joelho no chão e clama sobre a vida dele. Se necessário for... Dependendo da situação, é uma área que ele precisa se converter. Fala, Senhor, me converte meu marido também. O quê? A sua palavra, a sua vontade. Para de orar, querendo que o Senhor convença o seu marido para fazer o que você quer. Porque uma hora ele vai fazer o que você quer e você vai se arrepender. Para de fechar os acessos que Deus tem, Jesus Cristo, no coração do teu marido. Sabe como você fecha o acesso? Falando mal dos seus pastores. Sabe como você fecha o acesso? Falando mal da sua liderança. Depois você vai querer que o seu pastor vá lá orar pelo seu marido, falar com o seu marido, e ele não vai ter mais esse acesso.
Se tem alguma coisa para resolver, resolva com os teus, mas pare de falar mal em nome de Jesus. Para de falar mal de igreja. Quer que o marido venha para a igreja, mas fala mal. Quer que a esposa venha para a igreja e fala mal. Fala mal tanto da pastora, depois quer que a pastora vai lá e fale com a mulher. Não vai ter acesso, gente. Não tem. Certa vez alguém fechou o acesso do coração de uma moça aqui. Depois deu uma rebuliço lá na vida da moça. Eu não tinha espaço no coração da moça. Eu falava com ela. Era como se falasse com uma parede. O ar de arrogância. Diante do Senhor, eu não tinha mais acesso. Tem gente que entende que a gente está dando a direção de Deus. Tem gente que não entende. Sabe o que aconteceu com a moça? Ficou desviado, perdeu o casamento, uma bagunça, morar em outro lugar. Passou por um monte de situação. Depois, não tem só uma na terra, viu, gente? Tem mais de uma. Depois volta pedindo perdão, como sempre. Mas nós precisamos entender que se a gente fechar os acessos porque a gente quer, depois a gente vai ter problemas maiores. Deus não te chamou para ser um Sansão nessa terra. Deus não te chamou para você ficar grudado com as coisas do mundo. Deus não te chamou para você ser um agente duplo de Cristo nessa terra. Deus te chamou para ser filho de Deus. E filho vai refletir quem é o pai. Eu dei um discipulado sobre idolatria. E aquele que é idólatra, ele fica parecido com o seu ídolo. Aquele que você adora, você vai ficar parecido com ele. Então adore somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Adore somente a Jesus Cristo. Adore somente o Espírito Santo. É tudo o mesmo Deus. Adore eles, que está tudo bem. Porque você precisa ficar cada vez mais semelhante a Cristo. Imagina se Cristo recebesse uma direção de Deus e ele falasse assim, eu não quero, o senhor está querendo me mudar? Já pensou? Pensa. Cristo recebendo uma direção de Deus e falando assim, ele falando assim, não quero isso para a minha vida não. Você está querendo mudar quem eu sou? Lógico, evangelho é para transformar quem você é. Se você quer continuar a mesma pessoa, então você não quer viver o evangelho. É para te trazer a essência que Deus te criou. Se você não quer viver transformação, então você não quer viver evangelho. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Hoje eu estou boa, Jesus. Tá uma benção. Estou calminha hoje. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhinhos. Como diz a Vitória, fechem os seus olhinhos. Cristo te chamou para vencer o mundo. Sujeita a tua carne em obediência ao Espírito Santo de Deus. Cristo te chamou para vencer o mundo. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Se até hoje você fez tudo do seu jeito, incluindo os ministérios que Deus te deu, começa a pedir perdão para o Senhor. Ai, mas toda vez... Não, gente, não é toda vez. Hoje foi assim, semana passada não foi, e semana que vem eu não sei o que Deus tem para nós, mas Ele vai nos trazer. Se você era uma pessoa orgulhosa, arrogante, que se achava melhor que os outros, se você fugia do seu chamado, ou se fazia as coisas para Deus obrigado, que não entendia que Deus estava te dando o privilégio de fazer, você começou a se contaminar, a murmurar, a se rebelar, e aí sua casa ficou pesada para limpar, seu marido ficou pesado para cuidar, seus filhos também ficou pesado para cuidar, o casamento sair para suprir a tua esposa ficou pesado, porque eu estou me matando agora de trabalhar. Meu querido, você assumiu um casamento, é você mesmo que supre tua casa, não é outro não. Peça para Deus te dar graça, aumentar teu salário, sabe? Você que tinha uma rebeldia escondida com teu marido, com teu pai, com a tua mãe, com as tuas autoridades, que pensava que servia a Deus do seu jeito, que tinha que ser tudo do seu jeito, tudo do seu jeito, tudo do seu jeito.
Você que fechou os acessos que o Senhor tinha no coração dos seus parentes, começa a falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fechamos os acessos que o Senhor tinha no coração, através da maledicência, da fofoca. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que a gente foi tendencioso ao mundo, à cultura da terra. Todas as vezes que a gente teve tendência às coisas do mundo, Senhor, machismo, feminismo, o jeito que o mundo enxerga casamento, o jeito que o mundo enxerga as coisas, a vaidade, o ego, a arrogância. Todas as vezes, Senhor, que a gente se achou por fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós, Senhor. É por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu aprendi essa semana que quando a gente idolatra uma pessoa, a gente tem uma admiração e fica maravilhado com tudo aquilo. É idolatria. E não traz transformação. Mas quando a palavra do Senhor vem, ela traz libertação, ela abre o entendimento, ela não fascina ninguém, ela transforma, ela muda a consciência, o jeito de pensar, de agir, de falar. Vem, Senhor, transformando o nosso interior, Pai. Espírito Santo de Deus, transforma, Senhor, a nossa mente. Senhor, nos perdoa. Eu vou falar nos perdoa, Pai, mas o Senhor sabe que não sou eu, não mais. Nos perdoa por todas as vezes que a gente disse que não concordava com a Bíblia, porque a Bíblia era escrita por homens, e não entendia que ela é escrita por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Nos perdoa por todas as vezes que a nossa vontade tinha que estar acima da sua, o nosso querer, que a gente orou pedindo para o Senhor convencer o nosso marido, Senhor, os nossos filhos, a nossa esposa, fazer a nossa vontade, não a sua, Senhor. Por todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração, que o Senhor falou que tinha, a gente tratou, eu não pedi, eu não queria, eu não vou, eu não quero. Fez com a criança, Senhor, tem misericórdia. Nos dá o crescimento espiritual que a gente precisa, a maturidade que a gente precisa para entender. Senhor, traz a palavra que transforma o nosso interior, Pai. Que durante a semana essa palavra continue transformando o nosso interior. Abre o nosso entendimento acerca daquilo que é a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Comece a orar. Ore e peça perdão para o Senhor. Tenha pelo menos um pouco de humildade de reconhecer que os teus caminhos trouxeram consequências ruins para você até o dia de hoje. Tenha humildade para reconhecer por todas as vezes que você decidiu e tomou decisões sem o Senhor na tua vida. Tenha humildade nessa noite. O Senhor está nos chamando nesta noite para ter humildade. A palavra de hoje que foi aberta aqui falou sobre humildade no início do culto. Portanto, Sansão não teve humildade porque ele achou que ele podia, por causa da sua força, por causa do seu muito poder, por causa daquilo que ele tinha. Tenha humildade nessa noite para reconhecer e ore nesta noite. Em nome de Jesus, comece a orar mesmo. Comece a rasgar o coração na presença do Senhor e reconhecer que você precisa do Senhor, que você precisa do Espírito Santo nas tuas decisões, que você precisa mais de Deus, mais do Senhor no teu trabalho, mais do Senhor na tua vida, mais do Senhor na tua sexualidade. Porque não há uma área sequer que o Senhor não deseja interferir na nossa vida e Ele não esteja presente.
Peça, ore para o Senhor, Senhor dizendo: Senhor, me converte nesta noite. Espírito Santo, transforma a minha sexualidade. Espírito Santo, transforma a minha vida conjugal. Espírito Santo, transforma o meu interior. Tira o orgulho. Transforma a minha vida. Tira a dureza do meu coração. Tira do meu coração a dureza. A dureza contra a tua palavra. Muitas vezes a palavra não consegue frutificar no meu interior. E eu endureço o meu coração com relação à voz do Senhor e à direção do teu Espírito. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Limpa, santifica os nossos olhos. Pois a tua palavra diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Tem misericórdia, me ensina a maneira de enxergar as coisas. Pois eu só vejo o lado ruim. Eu só enxergo o lado ruim, eu só murmuro. Limpa, transforma, santifica os meus lábios, a minha boca. Ao invés de murmurar, que eu possa te adorar, que eu possa te buscar nesta noite, que eu possa te buscar no restante da semana. Que do domingo até a quarta-feira no culto, que o meu coração continue te adorando e continue, não seja contaminado. Que de domingo até o culto de quarta-feira, o meu coração não se abra para a contaminação. Eu não empreste os meus ouvidos para contaminação, para ouvir aquilo que o diabo tem para me dizer. Que eu não ouça, que eu não preste os meus ouvidos para a voz da contaminação. Em nome de Jesus, liberta pessoas nesta noite, Senhor. Liberta pessoas. Olha, queria que você prestasse atenção e continuasse com os olhos fechados. É noite de decisão. É noite de decisão. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. E isso é para todos que estão aqui, inclusive oficiais. Todos, inclusive oficiais. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. E decidir pelo Senhor em todas as suas decisões. Você que até o dia de hoje você lutava, você endureceu o teu coração para a palavra de Deus, endureceu tudo aquilo que diz respeito à igreja, tudo aquilo que diz respeito à palavra, tudo aquilo que era as direções do Espírito. Você endurecia o teu coração quando o pastor te dava uma direção, quando a pastora te dava uma direção, quando você ouvia a voz do Espírito Santo falando com você, você endurecia o teu coração. Você relutava, você resistia. Hoje é noite de libertação. Eu queria que você viesse aqui à frente, porque nós vamos orar por você. É uma questão de decisão. Você tem a decisão de voltar para casa exatamente como você chegou. E você tem a decisão de vir e de chegar numa condição como essa.
e de chegar numa condição como essa, mas de você voltar para casa e você passar a nunca mais endurecer o teu coração, porque boa é a palavra de Deus. Boa é a palavra de Deus para frutificar e para transformar a vida de uma pessoa. Para transformar a vida de uma pessoa por completo. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. E vou dizer, isso é palavra para oficial também. Essa palavra é para oficiais também. Não resista ao Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Em nome de Jesus, não endureça o teu coração. Você vai tomar as suas decisões, e principalmente essa palavra é para resistência à voz do Espírito, resistência à direção. Porque todas as vezes que o Espírito Santo fala, eu endureço o meu coração. E a pessoa que vos fala, o pastor, é essa pessoa aqui que está falando com você. Eu já endureci o coração muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Já endureci o meu coração com relação à direção do Espírito. Sabe por quê? Porque muitas vezes a direção do Espírito Santo vinha na boca da minha esposa. Tá entendendo? E Deus fala com a mulher. Homens que aqui estão. Deus fala com a mulher. Deus fala. E nós precisamos estar sensíveis. Ai, que mão quentinha. Ai, amor, esquenta minha mão. Deus fala. A partir de hoje, você nunca mais vai resistir ao Espírito Santo. Nunca mais. Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que falaram para mim. Eu não sei mesmo, mas eu sei o que o Espírito Santo é poderoso para fazer na tua vida. Eu sei o que Deus é poderoso para transformar e para fazer na tua vida. Eu sei. Eu sei. Você quer continuar do jeito que você está? Amém. Você continue. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele em breve virá. E aqui não tem ninguém dando lição de moral em ninguém, porque não tem ninguém moralista aqui. Ninguém dando lição de moral, porque eu sou melhor do que você. Negativo. Eu tenho as minhas lutas, nós temos como pastores as nossas lutas e guerras. Temos as nossas lutas, temos as nossas tentações, porque da mesma maneira que você é tentado, eu também sou tentado. Mas eu sei quem me chamou. E eu sei que o Evangelho me transforma. E que eu não posso viver da mesma forma. Eu não posso aceitar viver da mesma maneira. Eu sei, eu tenho que me submeter à vontade de Jesus. E eu tenho que deixar esta palavra, a palavra de Deus, transformar a minha vida. Em nome de Jesus. Antes de nós orarmos por cada um que está aqui,
eu queria que você fizesse uma oração junto comigo. De verdade, com a sinceridade. Se você deseja nunca mais resistir o Espírito Santo, então, em nome de Jesus, você veio aqui para a sua vida, você voltar para o teu lugar transformado e a tua vida começar a tomar um novo rumo. Ore assim comigo. Espírito Santo, a partir de hoje, eu não quero nunca mais na minha vida resistir o Senhor. Eu não quero nunca mais resistir às tuas direções, quer na boca do pastor, quer na boca da pastora, quer seja a tua voz no meu interior, quer seja através da palavra. Eu nunca mais quero resistir o Senhor. E a partir de hoje, eu quero me compromissar a obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. E nunca mais ser conduzido pelas minhas emoções. E nunca mais ser conduzido pelas minhas paixões carnais. Mas hoje, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor Todo-Poderoso. E ainda que venham tentações, vontades, para eu querer seguir as minhas vontades, eu quero levar em obediência as minhas vontades a Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada uma destas vidas, em nome de Jesus. E eu declaro sobre cada uma delas a marca do teu Espírito, para marcar e para transformar as decisões, para transformar as motivações, para transformar e nunca mais voltar atrás, para transformar e nunca mais resistir ao teu Espírito Santo, transformar a vida, para que nunca mais a vida seja igual, para que nunca mais a vida seja como era antes, mas que as decisões sejam conduzidas pelo teu Espírito e nunca mais sejam conduzidas as decisões pelas vontades da carne, pelos desejos pecaminosos. Eu declaro as vontades submetidas ao senhorio de Jesus a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu declaro a vontade do Espírito soberana nestas vidas, as vontades do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro todas as vontades, paixões, eu declaro submetidas ao poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro santidade ao Senhor, em nome de Jesus. Eu vou escolher pela vontade do Espírito, em nome de Jesus. Eu declaro a presença do Espírito Santo para te conduzir, para te dar a direção. Existe o caminho do pecado e existe o caminho da santificação. Você pode falar assim, mas eu gosto de viver assim, pastor. Eu gosto de viver, eu gosto de sair, eu gosto de fazer. E eu não vejo nada demais, eu acho que Deus me ama.
eu acho que Deus, né? Eu sinto paz em fazer o que eu estou fazendo e não vejo nada demais, porque eu sei que Deus me ama. Entenda bem, guarde bem isso. Bem baixinho. Guarde bem isso que eu vou falar para você e nunca mais se esqueça disso. A paz que o pecado pode te proporcionar e o prazer que ele pode te proporcionar, não há comparação com a destruição que ele pode causar na tua vida. Gente, novamente, só para vocês entenderem, não é pregação de moralista. Eu fui preso à pornografia da infância até a adolescência, até os meus 21 anos. Era envolvido com prostituição até a tampa. Eu fui consagrado a demônios quando eu tinha semanas de vida. Mas o sangue de Jesus me libertou. Sabe por quê? Porque eu queria, e muitas vezes eu ainda na presença de Deus, ainda envolvido. O prazer era muito menor do aquilo que a destruição que me causava. Eu preciso que você entenda isso. Hitler, ele matou 6 milhões de judeus com paz no coração. Ele não sentiu nenhum remorso em matá-los. O pecado traz destruição. A paz, o prazer que ele causa, a alegria, a euforia que ele causa é momentânea. Que nesta noite você seja liberto, sarado, lavado pelo sangue do Cordeiro, para que você possa entender que existe um prazer muito maior. Sabe que prazer é esse? É o prazer de ser santo, de buscar essa santificação. Não que você vai ser perfeito. Ai, não, pastor é perfeito. Não, não tem ninguém perfeito. Bom é só aquele que está no céu. Como o apóstolo Paulo diz, não julgo ao ver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo. Então a gente caminha hoje e caminha amanhã, e assim nós vamos nos achegando mais perto dele, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, você que está aí, que o Senhor te lave e te preencha com esta palavra. Que o Senhor te conduza a não ser como um Sansão, a se desviar daquilo que o Senhor te chamou. E nem sinta paz, porque guarde bem, até as pessoas que estão aqui, o Espírito Santo vai começar a causar incômodo no teu interior com as coisas que você tem feito. E o Espírito Santo vai começar a conduzir você para um caminho, uma rota de conversão. O Espírito Santo vai começar a conduzir, a mexer no teu interior, e as coisas que você fazia com paz, as fofocas que você falava com a boca mais normal do mundo, o pecado que você, a prostituição, a bebida, tudo aquilo que você fazia com paz, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no teu interior. E isso começa hoje, em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu interior, em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.